Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Fabiano, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E começando aqui um novo projeto, que é lendo a Bíblia e comentando versículo ou capítulo por capítulo, certo? Eu queria estar lendo a palavra de Deus com todos os meus irmãos. E ao ler, eu gostaria de falar, de comentar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, tá bom? Te convido também a pegar a tua Bíblia, a ler, ou então a olhar aqui na tela do celular, onde eu vou estar aqui passando a palavra de Deus. Te convido também a me seguir aqui no Facebook, será postado lá também no canal do YouTube, o Lendo as Escrituras Sagradas. Se inscreva lá, deixe seu like, coloque comentários para que esse projeto venha crescer. Tá bom, meus irmãos? E eu gostaria de começar com Lucas. E por que com Lucas? Porque o evangelista Lucas, meus irmãos, no evangelho dele, vai enfatizar muito a obra do Espírito Santo. Vai enfatizar muito o poder de Deus, tanto no evangelho de Lucas, como em Atos dos Apóstolos, que é o segundo volume dos seus escritos ou da sua obra. Tá bom? E querendo aprender mais sobre estas coisas e ser usado também por Deus, no poder dele, nos seus dons espirituais, o meu coração aqui está desejoso de ler Lucas. E queria compartilhar com vocês, meus irmãos, essa leitura. Tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um. E antes de eu começar aqui a leitura, eu quero dizer que esse evangelho, meus irmãos, ele foi usado por Paulo para a evangelização dos gentios. Nós sabemos da obra que Paulo fez com relação à pregação do evangelho. E os estudiosos dizem que o evangelho de Lucas é a essência da mensagem de Paulo, daquilo que ele pregava a respeito do Senhor Jesus Cristo. E esse evangelho, meus irmãos, ele era lido pelas igrejas da época de Lucas e de Paulo, as igrejas que se reuniam em casas. Esse evangelho ele era usado tanto para a evangelização como para o discipulado daqueles cristãos gentios que estavam sendo acrescentados pelo Senhor à igreja. E como não tinha templo na época, em casa mesmo, quando esses irmãos tinham acesso à escritura da palavra de Deus, eles liam, meditavam, conversavam, debatiam, e assim a igreja ia crescendo e se fortalecendo. Tá bom? Gostaria de ter dado essa rápida introdução e vamos para a leitura. O Evangelho de Lucas, capítulo 1. Prefácio. Visto que muitos já empreenderam, trabalharam em uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, Lucas conversou, falou, muito provavelmente com os apóstolos, que são aqueles que foram as testemunhas oculares. E também ministros da palavra, como ele diz aqui. Aí ele continua, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação. Certo? Lucas, ele investigou, ele estudou, ele pesquisou com testemunhos, com pessoas que viveram e viram a obra de Jesus, que viveram nesse tempo em que o Senhor estava anunciando o Evangelho e que viram os seus milagres. Então ele diz, apareceu bem a mim depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo. Observe o pronome de tratamento a esse irmão chamado Teófilo. Aí ele diz, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Aí Lucas coloca aqui, meus irmãos, o objetivo. E qual foi o objetivo?
dele ter falado, ou escrito, ou pesquisado isso? Para Teófilo, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Teófilo, meus irmãos, era um convertido que havia sido discipulado. Talvez pelo próprio Lucas, por Paulo, não sabemos. Mas Lucas, a pedido desse Teófilo, provavelmente, foi fazer essa pesquisa para comprovar que tudo aquilo que Teófilo tinha aprendido era algo verdadeiro. E a conclusão de Lucas, irmãos, é isso, que a história de Jesus, o que falavam sobre Jesus, era verdade. Por isso ele diz aqui, ó, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Louvado seja Deus. E o Evangelho, meus irmãos, a palavra de Deus, ela foi escrita para que eu e você tivéssemos certeza que de fato Jesus existiu no tempo e no espaço, que ele fez milagres, que ele viveu aqui como um homem cheio do Espírito de Deus, venceu Satanás, curou enfermos, expulsou demônios, pregou o Evangelho do Reino, salvou pecadores. Lucas queria que Teófilo tivesse plena convicção e não duvidasse da real história e do Evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns estudiosos dizem que esse irmão Teófilo foi o patrono de Lucas. Foi aquele que bancou a pesquisa de Lucas. E note que ele era um homem importante, excelentíssimo Teófilo, era alguém de posição na sociedade naquela época. E outros historiadores também dizem que Teófilo, meus irmãos, não era o nome verdadeiro desse irmão, mas era um codinome. É um nome inventado por Lucas para esse irmão, e a razão pela qual Lucas fez isso é para evitar a perseguição. Se você leu e lê aqui o Evangelho, em nenhum momento Lucas vai citar o nome dele como autor. Isso se dava devido à perseguição, para ocultar aquele que havia escrito e aquele a quem se havia endereçado essa correspondência, esse estudo aqui. E Teófilo, como dizem alguns, meus irmãos, é um nome que não é o nome verdadeiro desse irmão. E é interessante que a palavra Teófilo significa amigo de Deus. Teo, Deus. Filo, amizade, amigo. É daí que vem a filantropia, a palavra filantropia. E a gente entende assim, meus irmãos, que Teófilo, ele era amigo de Deus e não mais inimigo. E esse escrito foi dado a ele. E eu digo para você que já se converteu, que aceitou o Senhor Jesus Cristo, que você também não é mais um inimigo de Deus. Pelo contrário, você é amigo. Deus te tem por amigo, amigo de Deus. E que você seja usado por Deus, como foi esse irmão Teófilo. Porque se de fato, meus irmãos, ele bancou com seus bens, com seu dinheiro, esse estudo de Lucas, ele com suas ofertas, com sua dedicação e sua fé, meus irmãos, serviu a Deus e a sua igreja com este maravilhoso evangelho de Lucas. Porque ele, segundo dizem os historiadores, foi o patrono de Lucas, que pagou o papel, que pagou as despesas para que ele fizesse esses 2 volumes de sua obra. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Tá bom? Que Deus abençoe tua vida. Como já está um pouco tarde, estou gravando aqui na madrugada, eu vou parar só aqui no versículo 4. Mas a intenção, meus irmãos, é falar um capítulo por dia, ou o tempo que Deus der, tá bom? Até a gente completar toda a palavra de Deus. E aí tem um resto da minha vida para fazer isso. Se não der tempo aqui, a gente lê juntos lá no céu, em nome de Jesus. Então que Deus abençoe.
que você tenha plena certeza das verdades em que você está sendo instruído. Ele é real, Deus é real, Deus é teu amigo, Jesus te ama. E deixou aqui, ó, essa palavra para você também, que é um Teófilo de Deus, um amigo de Deus. Então, que Deus abençoe e até a próxima leitura.